que ninguém te conta sobre Efésios 5, 21 a 33. Essa passagem é muito usada para falar sobre os papéis do marido e da esposa, mas tem um versículo que acaba passando despercebido e que quase ninguém fala sobre ele. Paulo começa essa passagem de Efésios exatamente assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Ele não estava falando apenas para as mulheres, ele falava para todo mundo. Marido, esposas, servos, filhos, todos deveriam viver em obediência mútua, absolutamente todos. E esse vídeo poderia terminar aqui, porque ele é a base de todo o restante e autoexplicativo. Mas, sinceramente, a impressão que eu tenho é que esse versículo ele é ignorado propositalmente. Agora, olha que interessante. A orientação para a esposa vai do versículo 22 ao 24 e é bem curta e basicamente fala isso. Esposa, obedeça a seu marido, assim como você obedece ao Senhor. Mas quando chega na parte do marido, Paulo se estende do versículo 25 ao 33. Ou seja, as instruções passadas para os homens é muito mais detalhada. Vale lembrar que naquela época a mulher não tinha um valor social. Muitas eram deixadas de lado, não tinham direitos e sofriam violência. E Deus, cheio de cuidado e amor, diz para aquela mulher: filha, eu vou resolver isso. Para a sua segurança, você precisa respeitar seu marido. E eu vou dizer exatamente como ele deve te tratar. E Deus, o que é que ele faz? Ele cumpre a sua promessa. Deus dá uma verdadeira aula de como o homem deve tratar a mulher. Deus diz que o homem deve amar, deve cuidar, deve proteger, amar aquela mulher como ele ama a si mesmo. Deus, em sua infinita sabedoria, compreendia que os corações daquela época eram corações duros, eram corações agrestes, cruéis. E por isso Jesus explicou que Moisés precisou permitir o divórcio numa tentativa de proteger as mulheres daquela época, porque muitas, né, elas eram deixadas desamparadas, abandonadas à própria sorte, e em situações extremas elas corriam risco de perder suas vidas para que aqueles homens pudessem casar novamente. Mas sabe qual é o problema de tudo isso que eu falei para vocês aqui nesse vídeo? É que hoje em dia pegam essa passagem e deturpam ela completamente. Muitas vezes essa passagem é mal compreendida e usada para passar uma ideia totalmente diferente daquilo que Deus quis ensinar. E até mesmo alguns cristãos que não tiveram seu coração transformado de forma genuína, pegam esse texto e usam de forma errada, sem entender o real propósito dele. Mas nunca foi isso que Deus quis, nunca foi isso que ele esperava. As mulheres são extremamente especiais para Deus e para a sua obra. E quem realmente entendeu o que significa seguir a Cristo, sabe disso. Por isso que é tão importante ler a Bíblia e com atenção a gente buscar o discernimento, o entendimento. Quando compreendemos o coração de Deus, vemos o quanto ele valoriza a mulher e deseja que ela seja amada e cuidada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.